Eu tenho 27. Deus já colocou no meu pensamento e não é meu próprio. Não estou dizendo que eu sou melhor que você, mas você precisa tomar iniciativa, que é começando o joelho no chão. E aí depois as demais coisas vão ser acrescentadas, é o que Deus está fazendo comigo. Toda hora, meus irmãos, Ele vai adquirindo muita sabedoria para mim, vai passando muitas situações, Ele vai me mostrando, me revelando e vai abrindo os caminhos. Deus, Ele prova a gente, meus irmãos, Ele quer testar você, quer testar, sabe, meus irmãos, o quanto você suporta, sabe, meus irmãos. Por isso, quando eu apareço dando risada aqui, eu também não fico dando risada porque, sabe, meus irmãos, você não pode sobreviver em prazer da carne. Eu não dou risada porque Deus está o tempo inteiro me testando, são muitos pensamentos. Uma pessoa que não tem problema aqui nessa terra tem que tomar cuidado. Ninguém pode viver sem problema. Eu também, meus irmãos, como você. Mas é Deus. Mas você precisa estar sendo testado por Deus nesses problemas. Você não pode estar sendo testado com mal informações. Você precisa estar sendo testado. Porque quando você está passando muita coisa com Deus, Jesus e o Espírito Santo, que Ele está permitindo, porque entenda uma coisa, meus irmãos. As coisas só acontecem quando Deus quer. Deus, ele tira e faz o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Só que Deus, Ele permite a gente passar algumas coisas para a gente se fortalecer. Mas quando você está longe de Deus, quando você não está no espiritual, aí você passa coisas sem Ele, meus irmãos. São coisas que vêm como consequências. E sabe, meus irmãos, aí você me fala, como é que eu vou chegar próximo de Deus? É seu sacrifício. Eu estou com 27, meus irmãos. Eu já estou 2 anos orando, jejuando aí na Bíblia. Isso eu não estou dizendo que é melhor que você. Mas, meus irmãos, Deus está falando aqui na minha boca já há muito tempo. Eu já estou já 1 ano aqui na internet, eu tenho muitos trabalhos. Está acontecendo muita coisa na minha vida. Eu não estou dizendo que você vai pregar a palavra, não é isso. Mas Deus está dizendo que a gente precisa sacrificar, meus irmãos. Que a oração, que é o jejuar, ele é a Bíblia, você na sua casa. Deus tem sempre falado isso, porque, meus irmãos, só você orando, jejuando, e lendo a Bíblia, você na sua casa, ninguém vai te ludibriar, ninguém vai te passar uma informação que não procede. Tá certo? Porque quem anda na luz, meus irmãos, sabe para onde está indo. Então você não pode andar sem luz. Você só consegue andar na luz quando você coloca o seu joelho logo cedo na sua casa. Quando você jejua e quando você lê a Bíblia. Não deixa ninguém te enganar com palavras lisonjeiras. Eu estou falando algo mal para vocês, meus irmãos? Não, né, meus irmãos? Porque isso daqui que eu estou falando é o que Jesus fazia. E aí eu não posso negligenciar e mentir para vocês e falar, não, é diferente. Você precisa ficar aqui me ouvindo. Você não precisa me ouvir, não. Só que vigia, meus irmãos. Tem muitos lobos em pele de cordeiro, meus irmãos. Querendo enganar, meus irmãos. Não deixe isso acontecer para não atrapalhar mais sua vida. Porque, meus irmãos, meus irmãos, se tivesse muita coisa resolvida, não ia ter tanta gente passando tanta dificuldade ainda na igreja, meus irmãos. Tanta gente na igreja, não ia ter tanta gente agora, infelizmente, com doenças dentro da igreja, tanta gente cansada de não querer mais ouvir a palavra de Deus porque foi para a igreja e foi enganado. Era porque eram lobos em pele de cordeiro sendo usados, meus irmãos. Não que eu posso julgar, eles são nossos irmãos, pelo contrário. Eu oro, peço misericórdia a Deus que todos os pastores, bispos, membros, sacerdotes, todos os apóstolos já tirem toda a ganância de lucro e eu peço também por mim, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu agradeço a Deus por hoje estar vindo entregar essa mensagem aqui, meus irmãos, porque eu não falei sobre mim, não. Eu não falei mal de você, não. Olha o que Deus falou. Deus só falou assim, ó, você e ele no seu quarto. Só que toma cuidado. Não é só uma oração de ouvir alguém que vai resolver sua vida, meus irmãos. Não é. Pode esquecer. Porque se isso tivesse resolvido, a gente não ia ver tantos profetas milionários e um monte de vezes você vai ver a pessoa na igreja, a pessoa está trabalhando para pagar aluguel. Onde já se viu isso, meus irmãos? Por isso que Deus está falando para você se sacrificar, porque, sabe, meus irmãos, Deus, ele também, ele quer me prosperar, ele vai me prosperar. Mas aí, Deus só está usando minha boca para falar o que eu estou fazendo, o que ele me ensinou a fazer, não o que o meu adversário. Mas onde já se viu isso? Olha, você vai ver, a pessoa ela tá dentro da igreja, tá bonita, de terno, sai com um carro elegante. Quantas pessoas da igreja saem, vai pegar um ônibus, chega em casa, tá lutando, chega cansado do trabalho, tá lutando, trabalhando para trazer o alimento para dentro da casa, há anos. Não existe isso, meus irmãos. O que Deus quer para mim, não existe um homem melhor do que ninguém, meus irmãos. O que Deus quer para mim, Ele quer para você também. É por isso que eu estou só passando, Deus está usando minha boca passando, dizendo assim, ó, você precisa orar, jejuar e ler a Bíblia todo dia, eu tenho 27. Eu vou pedir misericórdia para Deus todo dia, de joelho, para que eu nunca deixe de fazer isso. Porque aí eu ando na luz e Ele vai me dando o caminho para onde eu tenho que ir.
Eu não posso, porque está escrito aqui, meus irmãos. Quem não anda na luz não sabe para onde vai, meus irmãos. Você precisa andar na luz e é só se sacrificando. Então, coloque o seu joelho logo cedo no seu quarto. Jejua, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, meus irmãos. Esse é o meu testemunho para vocês. O que eu estou fazendo, o que Deus tem me revelado. Não se engane. Você não precisa dar dinheiro para ninguém. Você não precisa sair da sua casa, não. Você só precisa aqui, ó, fazer o que Deus deixou escrito. Não é o que o Nelber está fazendo. Eu estou fazendo porque eu li. Eu conheci a igreja católica, eu ia na igreja católica, eu ia nas missas, eu ia na igreja evangélica. Eu ficava orando horas durante na católica, eu ficava orando horas, horas, horas e horas o terço. Eu ia na igreja evangélica, eu via o pastor, eu via os louvores, mas eu não entendia porque era 50 minutos de louvor cantando e 20 minutos só da palavra. Olha o tamanho da Bíblia, meus irmãos. Olha o tanto de coisa que tem aqui na Bíblia. E aí Deus falou assim para mim, começa a ler a Bíblia que eu vou te mostrar o porquê. O porquê que a palavra não está chegando. E é isso hoje que Deus me usou para testemunhar. Tá certo, meus irmãos? Então não se engane com palavras bonitas. Não se engane com o que você está vendo. Mas você tem que observar. A palavra de Deus é gratuita. Se você está acompanhando alguém que fala que é profeta, ou você não liga para isso, mas alguma religião, alguma coisa que está te cobrando dinheiro, ou falando sobre dinheiro, tem alguma coisa errada. Eu tô um ano aqui, meus irmãos, e eu nunca falei sobre dinheiro na internet. E nem vou falar. Porque não é que eu sou orgulhoso ou que eu sou melhor que ninguém. É porque a palavra de Deus é gratuita. O que Deus me revela é revelação de Deus, não é do Nelmer. Então como é que eu vou cobrar alguma coisa de você? Eu não sou melhor que você. Tá bom, meus irmãos? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar, vai abrir um entendimento nessa palavra, como ele abriu no meu, entre muitas situações que estão acontecendo. Tá bom, meus irmãos?